Theo Cury também se soma à apuração do Master. Ele foi conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal, né, Theo? Tudo bem? Boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Para trazer o ambiente por lá depois do recuo do Jonathan de Jesus. O Theo já dá o tom para a gente de que os ministros gostaram, elogiaram o recuo do relator. Theo, o que eles estavam dizendo, hein? Porque lá no TCU a gente contava aqui que a turma estava incomodada, que o negócio estava saindo ali dos trilhos, um racha que se aproximava do Tribunal de Contas. E aí o meio termo, né, o freio foi esse, né? Foi sugerir ao relator que bancasse esse recuo diante da superexposição das críticas e ataques, não só a ele, ataques no pessoal, ao Jonathan de Jesus, que vinham se acumulando nas redes sociais, quanto ao tribunal. Tainá, boa tarde para você, boa tarde para o Uribe, ótima sexta-feira para quem nos acompanha. Olha, se num primeiro momento os ministros do Supremo Tribunal Federal viram com estranheza a ofensiva do ministro Jonathan de Jesus ao Banco Central com a determinação de inspecionar a autoridade monetária, no caso da liquidação do Banco Master, agora esses ministros elogiaram essa decisão pontualmente. Qual que é a avaliação? Que foi uma decisão sábia, o recuo por parte do ministro relator do caso no Tribunal de Contas da União. Isso significa que o Supremo tirou o olho, retirou as atenções do Tribunal de Contas da União? Não, de forma alguma. Os ministros ainda acompanham de que maneira esse caso vai avançar a partir do momento em que chegar ao plenário do Tribunal de Contas da União. Mas o que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso? O Supremo já investiga o caso do Banco Master, a investigação criminal judicial está no Supremo, no gabinete do ministro Dias Toffoli. O que está no Tribunal de Contas da União é um caso extrajudicial, que diz respeito à atuação de fiscalização ali do Banco Central. Mas tudo deságua no Supremo Tribunal Federal, como a gente bem sabe. Então, qualquer decisão que seja maléfica ao Banco Central, na percepção da Procuradoria-Geral do Banco Central, pode eventualmente ser contestada no Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente procura os ministros do Supremo para entender de que maneira eles estão lendo esse cenário. Então, num primeiro momento, gerou estranheza nos magistrados, nos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa ofensiva do ministro Jonathan de Jesus. E, Tainá, como você mencionou, você e o Uribe trouxeram também informações, isso respingou, repercutiu muito mal no Palácio do Planalto, no Ministério da Fazenda. Eu trouxe que isso repercutiu mal no Supremo Tribunal Federal. A gente trouxe que gerou um incômodo e um constrangimento dentro do próprio Tribunal de Contas da União. Então, assim, desagradou internamente, desagradou do lado de fora também do Tribunal de Contas. Fez com que o ministro recuasse da decisão dele, suspendesse a inspeção temporariamente do Banco Central e levasse esse caso para o plenário para que todos os ministros juntos tomassem uma decisão aí sim colegiada. Então, num primeiro momento, o Supremo viu com essa estranheza, assim como os outros players, os outros atores políticos aqui de Brasília e juristas também no cenário jurídico. Fato é que o Supremo ainda acompanha com cautela o que pode desdobrar a partir do momento que esse caso chegar ao plenário, porque há incerteza ainda com relação ao desfecho desse caso lá no Tribunal de Contas da União. Então, num primeiro momento, estranheza, agora viram como uma decisão sábia do ministro o recuo, mas ainda com os olhares voltados com cautela, porque muita coisa pode acontecer, muita coisa ainda pode rolar e chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eles vão ter que ficar, assim, andando na corda, né, Theo e Tainá? Porque a grande questão eles não podem desautorizar o Jonathan de Jesus, mas, ao mesmo tempo, não querem entrar em confronto com o Banco Central. Então, eventualmente, eles pedem documentos novos, me disseram que existe essa oportunidade, essa possibilidade, fazem um novo pedido para o Banco Central complementa e dizem pronto. Tá. As dúvidas foram sanadas, não precisamos fazer uma operação dentro do Banco Central. E fica resolvido. Então, eles vão ter que chegar a esse meio termo, porque a imagem do Tribunal de Contas da União ficou muito afetada. Isso é uma avaliação interna do órgão. Ontem eu e a Tainá Falcão lembrávamos, é um período de recesso parlamentar. A polêmica foi inteira em cima do TCU, em cima do Jonathan de Jesus. O senador Alessandro Vieira pediu até uma investigação na Procuradoria-Geral da República pela postura do ministro.
Então, colocar a bola no chão e tentar recomeçar o jogo de outra maneira. Theo Cury, você volta daqui a pouquinho com mais bastidores? Uribe, não, só Claro. fazer um comentário, eu estava ouvindo o Theo, é que assim também, né, precisa ficar explicado, acho que a gente tem que até cobrar isso das fontes, porque, bom, vai fazer um teatro para chegar no meio termo, para preservar a imagem do tribunal e não entrar em confronto, embate com o Banco Central? Porque até agora o Tribunal de Contas vinha se colocando nessa posição. No despacho do Jonathan, ele fala isso, que se ele quisesse, ele mesmo teria ali rejeitado os embargos do Banco Central. De que há elementos suficientes, na visão dele, para ele ter tomado uma decisão e pedir uma inspeção no BC. Não há mais? Então, acho que isso também precisa ficar explicado, porque vai encontrar um meio termo para não ter embate, para não comprometer a imagem do tribunal, quando, na verdade, se dizia justificável uma inspeção, uma investigação no Banco Central. Vai se dar por satisfeito pelo caminho que o Uribe cita aqui, por novos documentos e um recuo sobre a inspeção? Por quê? Isso tudo precisa ficar explicado. Por que era urgente uma inspeção e não é mais? Claro, se de fato, fazendo aqui a advogada do diabo, né, Theo? Mas com a apuração do meu colega. Mas se de fato isso se concretizar lá na decisão que sair do plenário ou num acordo eventualmente que os ministros venham a fazer durante esse período até o retorno do recesso. Só acho que precisa ficar explicado, né? Por que era urgente e não é mais? A emenda pode ficar pior que o soneto, né, Theo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente ainda vai falar depois sobre esse assunto, mas eles vão tentar buscar um meio termo quando esse caso chegar de fato ao plenário. E aí é uma costura que a gente vai explicar logo mais, que não é tão fácil, não é tão difícil. Vocês já deram esse spoiler e de fato a gente se debruça logo mais sobre esse assunto, mas não é difícil. Tem uma ala, inclusive, que acredita que esse caso pode ser arquivado definitivamente. É um racha, são várias opiniões e isso tudo vai ficar muito claro no final do mês. Até lá, incertezas e negociações.